Olá, meu nome é Saulo Cardoso, sou ortopedista, especialista em ombro e cotovelo e gostaria de conversar com vocês nesse vídeo sobre um problema que aflige milhares de pessoas nos consultórios, que são as dores relacionadas aos tendões do manguito rotador. O ombro é a articulação que liga o braço ao tórax das pessoas e ela possui algumas características bastante peculiares. Uma delas é que é a articulação de maior mobilidade, maior movimento dos seres humanos. Para que esse movimento ocorra, ela precisa de uma série de musculaturas, tanto extrínsecas, ou seja, da parte de fora do ombro, como músculos propriamente ditos da articulação do ombro, que exatamente esses músculos são chamados de manguito rotador. Eles são no total de 4 músculos e tendões, localizados um na frente do ombro, um acima do ombro e 2 na região de trás do ombro, na região posterior. O músculo da frente, ele tem a função de fazer a rotação interna, de rodar o braço para dentro, assim como os músculos de trás fazem um movimento oposto, que são os músculos infraespinhal e redondo menor. Eles fazem a rotação lateral, a rotação externa do ombro. E o músculo superior, o músculo de cima, ele justamente faz a elevação do braço. Além da função de movimento, como eu expliquei anteriormente, os músculos eles fecham a articulação do ombro. Esses tendões eles se juntam e selam, eles protegem a articulação do ombro. Então, além da função de movimento, eles também têm uma função de proteção da articulação. As características das dores relacionadas ao manguito rotador, elas normalmente são sintomas bastante semelhantes, tanto naqueles pacientes que têm alterações inflamatórias, como tendinites e bursites, como lesões estruturais, propriamente ditas, como são as lesões, as rupturas do tendão. Normalmente, a maior queixa é dor no ombro, que pode ser percebida na região do ombro mesmo, ou na face, na região lateral do braço, ou migrando inclusive para o pescoço, ou vindo caminhando também para a região da escápula. Normalmente, quando a gente está deitado, ou seja, no período noturno, as dores também tendem a piorar. Essa característica ingrata do ombro, ela se dá porque as estruturas, os músculos por fora do ombro acabam comprimindo as estruturas internas e, de certa forma, cutucando a ferida. Isso faz que o paciente perceba a dor naquele momento que ele mais precisa descansar. Então, ou seja, a dor normalmente no ombro piora no período noturno. Tirando as lesões traumáticas do ombro, as alterações do manguito rotador podem ser de origem inflamatória ou de processos degenerativos. Normalmente, pacientes mais novos, entre 20 e 30 e poucos anos, na qual existe um desbalanço entre a demanda imposta sobre o ombro e a capacidade de resistir, gera um desequilíbrio nessas estruturas e o corpo responde inflamando tanto as estruturas internas dos tendões como as estruturas que protegem as articulações. No caso do ombro, existe uma estrutura bastante comum que algumas pessoas já ouviram, que é a bursa. Então, uma vez que existe esse desequilíbrio, esse desbalanço, a bursa ela é inflamada, até numa resposta do organismo para proteger as estruturas do manguito rotador, os tendões do manguito rotador. Só que a bursa também é uma estrutura bastante inervada e uma vez que ela está aumentada, inflamada, ela dói. Então, a bursite, ela também gera uma dor e uma perda de função do ombro. E por outro lado, existem também os processos degenerativos que acontecem nos 30 e tantos anos e a partir dos 40, que esses processos inflamatórios eles começam a evoluir para um processo degenerativo e começa a existir um sofrimento maior das estruturas do ombro, tanto pela perda de vascularização, que é uma característica evidente nos tendões, principalmente de elevação do braço, que é o tendão do supraespinhal, quanto também pela característica de trabalhar entre o intervalo de 2 ossos, o teto, que é o acrômio, e o chão, que é o próprio osso do húmero. Ao elevar o braço, esse tendão vai sendo espremido e vai sofrendo pouco a pouco com essas alterações degenerativas.
Além disso, é um tendão que faz muita tração, porque é um músculo pequeno que precisa fazer um braço de alavanca muito grande para a elevação do braço. Então, a soma dessas três características, que é a diminuição da vascularização, que consequentemente faz uma diminuição do poder de cicatrização desse tendão, como por ele sofrer com o impacto entre esses dois ossos, além de ser um tendão que traciona muito, acaba que essa degeneração ela pode inicialmente sofrer uma tendinopatia, que é como se fosse um envelhecimento desse tendão, e progressivamente ele começar a sofrer uma lesão, uma ruptura, que inicialmente são rupturas parciais, são rupturas menores, que podem evoluir para lesões maiores, que são as lesões completas. Entendendo as causas das alterações do manguito rotador, também é possível a gente compreender e indicar o melhor tratamento para os pacientes. Basicamente, temos dois grupos de tipos de tratamento. O tratamento não cirúrgico, o tratamento conservador, que são aqueles indicados para as alterações inflamatórias ou lesões iniciais, ou pacientes que não desejam cirurgia. Basicamente, a gente tenta, junto com o fisioterapeuta, junto com a equipe de reabilitação, equilibrar esse conjunto da musculatura do ombro, que são os músculos de fora do ombro, os músculos extrínsecos, com os músculos também do manguito rotador, né, os músculos próprios do ombro, de forma a encontrar um equilíbrio, diminuir essa sobrecarga sobre os tendões do manguito e gerar um espaço de cura para o próprio corpo atacar esse processo inflamatório. Nós conseguimos também, através de procedimentos pouco invasivos, com infiltrações guiadas por ultrassonografia, levando medicações que hoje a gente consegue melhorar o processo de cicatrização e gerar um estímulo anti-inflamatório de forma eficaz, também melhorar esse quadro doloroso de uma forma mais rápida, inclusive caminhando em paralelo com o processo de reabilitação. Então, a gente conseguir um combate da dor e do processo inflamatório de forma eficaz, junto com uma reabilitação adequada, gera uma cura definitiva e provavelmente até previne lesões futuras. E por último, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico, que é justamente o reparo daquelas lesões, que é onde o tendão rasgou, ele se soltou do osso, e naqueles pacientes jovens ou com uma demanda, que são pacientes extremamente ativos, que a gente sabe que essa lesão, a tendência dela é ir progredindo pouco a pouco, além de pacientes que não respondem ao tratamento conservador, a gente pode reparar esses tendões, hoje com técnicas minimamente invasivas e bastante eficazes também, estimulando não só o processo de cicatrização desse tendão novamente no osso, quanto também melhorando a biomecânica dessa fixação. Então, o somatório de uma boa fixação, uma fixação mecanicamente forte, com o estímulo biológico correto, isso gera hoje em dia uma cirurgia bastante segura e eficaz, conseguindo praticamente trazer o ombro à normalidade ou muito próximo à normalidade e salvando de um problema maior no futuro, trazendo a função de volta, muitas vezes retornando o paciente ao esporte, trazendo a qualidade de vida novamente para esse paciente. Obviamente, cada caso é um caso, precisa ser avaliado com bastante cuidado, mas que temos várias opções, tanto caminhos excelentes de forma não cirúrgica quanto cirúrgica. E, obviamente, a conversa com o seu médico vai ser possível decidir qual é o melhor tratamento e, assim, o importante é melhorar a sua qualidade de vida e o retorno para suas atividades. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você acha que pode ajudar. Comente, curta também e tire suas dúvidas, que estou à disposição para melhor ajudá-los. Um grande abraço e até o próximo vídeo.